Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Então, gente, hoje eu quero fazer algo que eu acho muito interessante e que eu fiz em um documentário do Tony Robbins e deu um resultado fantástico. Na verdade, eu quero explicar a visão de um coach sobre o filme Fome de Poder. Eu quero, na verdade, estar mostrando para você o que um coach enxerga quando vê aquele filme e o que você pode tirar de lição para sua vida, né? E onde estão os problemas. Porque eu vejo que muitas pessoas estão falando mal do filme e outras estão falando bem. Mas o que importa é o que você tira de mensagem. Eu achei um filme fantástico e certamente tirei muita coisa boa para mim, tá? Então, eu vou resumir exatamente, vou explicar exatamente na ordem dos acontecimentos, tá? Então, você assistindo o filme, você já vai saber exatamente o que eu vou estar falando. Não é spoiler, tá? Vou falar somente da cena e do aprendizado e você pode assistir o filme tranquilamente que você não vai já saber de tudo que acontece, tá? Então, o primeiro detalhe, o que é? Bem no início você pega o ator principal lá, o Ray Kroc, vendendo um produto que não é tão bom, tanto que nem ele acredita que consegue vender tanto, que poderia vender tanto quando ele chega no McDonald's. E ele ele conta uma historinha da galinha e do ovo, onde ele diz: esse produto é igual à história da galinha e do ovo, quando um vem, o outro vem junto. Então o que ele está fazendo? Ele está levando o comprador, no caso, a ter esse pensamento e ficar nessa dúvida, porque a galinha e o ovo é uma dúvida que ninguém nunca conseguiu, né? Por mais que você diga, mas tem uma explicação, não tem uma explicação, cada pessoa vai entender de um jeito. Então o que ele faz é isso, ele tira a pessoa do mundo real, coloca numa visão lúdica, dizendo, bom, é igual aquela história do ovo e da galinha. Ou seja, se você não fizer, você não vai saber. Então bem no início ele fala sobre isso e você já nota a visão que ele tem, de ir além, né, daquele básico ali. Então isso é bem interessante. Depois tem uma cena que ele está meio deprimido no quarto, que não tem vendido muita coisa, e aí ele acaba ouvindo áudios motivacionais. Isso me chamou bastante atenção. Então tu vê, era um cara que tinha uma vida bacana pela casa dele, tu consegue ver, ele trabalha bastante, ele fica vários dias longe de casa, mas você nota que ele buscava essa motivação de ficar ouvindo áudios quando chegava em casa para no outro dia poder ter um bom dia de trabalho. Então achei bem interessante, principalmente com as palavras que são ditas nesse áudio. Não vou falar para que você, para que você quando veja o filme saiba exatamente o que vai, para que você não saiba o que vai acontecer. Mas é bem interessante, essa palavra que ele ouve no áudio é exatamente o que faz a vida dele ter sucesso. Depois, quando ele fez o pedido lá para o McDonald's, ele ligou para confirmar se realmente era aquela quantidade. E ele ficou em dúvida, ele não acreditava que iriam pedir tantos. Então você nota que ele tinha um produto onde a crença dele não era forte, ou seja, no produto que ele não acreditava que poderia vender muito. Ele tinha um discurso de venda que era um discurso padrão, mas ele não acreditava que poderia vender tanto assim. Você nota bem isso. Quando ele liga, ele confirma, ele vai lá ver o que é para saber se é verdade. Então você nota esse detalhe que é bem interessante. A crença dele não era forte. As ações eram boas, mas a crença não era forte. Falando em coach, nós temos o ciclo do sucesso. Crença, ação, resultado. Então nós conseguimos, ou crença, potencial, ação e resultado. Nós conseguimos entender que ele não tinha crença, ele tinha um potencial enorme para vender, ele fazia as ações certas, mas o resultado não era tão bom. Qual era o problema dele? Crença. Então esse detalhe eu achei interessante. Depois, quando ele está conversando com o pessoal do McDonald's, tem algo muito legal para você que tem negócio ou que pretende ter, que eles utilizaram o teorema de Pareto. Ou seja, de 10 produtos que o McDonald's vendia naquela época, vou fazer certinho aqui, todo o resultado vinha de 3 produtos, nem chegava a ser 3 produtos. Então, olha que interessante. Ali eles falaram, não, é que nós descobrimos que da nossa lista de produtos, 3 eram os que mais vendiam. Então, nesses 3, na verdade, ele falou que era representante por 87%. Então, isso, ou seja, 3 representavam 13%, era menos do que 20%. O teorema de Pareto fala que das 10 ações que você faz, somente 2 dão resultado. O restante é somente por fazer. Então, ali se prova isso, realmente você vai utilizar isso nos seus negócios. Você vai ver que de 10 ações que tu faz, 2 dão resultado. De 10 produtos, 2 dão resultado. Sei lá, de 10 dias trabalhando, 2 dão resultado. Então, achei fantástico essa alusão com o teorema de Pareto, sem falar em Pareto, claro. Deixa eu ver um outro detalhe. Tem uma frase muito boa também que eles comentam, que é o que a gente acredita muito, que ele fala assim, um sucesso instantâneo que levou anos. Olha bem, ou seja, o McDonald's até virar o McDonald's passou por diversos problemas, diversos negócios que não deram certo. Ou seja, os sócios, eles já tinham quebrado várias vezes, até que eles montaram o McDonald's e deu certo. Para quem vê de fora, diz, 2 sócios que montaram um negócio instantâneo de sucesso. Mas na verdade tinha mais de 10 anos, acho que 14 anos, se não me engano.
mais de 10 anos de tentativas para então chegar num negócio, certo? Então, veja que bacana, quem olha de fora diz, nossa, foi um negócio que estourou, e quem está dentro diz, cara, foram 14 anos para esse negócio dar certo. Então, acho importante essa frase, tá? Um outro detalhe ali que eu acho bacana é a questão de quando ele entra no negócio, tu nota que ele não tinha uma boa reputação com os clientes, ou seja, ele tentou ir nos clientes que ele já tinha vendido, tentar vender a franquia do McDonald's. E ele não conseguiu, porque os clientes lembravam do que ele prometeu quando ele estava no outro negócio. Então tu vê que realmente é um cara que ele vendia do jeito que fosse necessário, mas ele vendia. Mas o mais interessante é que ele tinha um negócio totalmente focado no trabalho. Você via que nem a família dele dava atenção, era totalmente trabalho. É impossível um cara assim não ter resultado na vida, tá? É impossível. Independente do tipo de, vamos dizer assim, do tipo de índole que ele tenha. Ele vai ter resultado no trabalho. É claro que o casamento dele não vai ser bom, a relação com os filhos não vai ser boa, muita coisa não vai ser boa, mas o resultado de sucesso dele vai ser incrível porque ele vive para isso. Então você via que ele não tinha uma boa reputação com os clientes. Claro que ele vendia produtos ruins e prometia mais do que realmente cumpria, né? Por isso que ele conseguia vender. Depois a gente nota que assim que ele assinou um negócio e encontrou um negócio perfeito, ele continuou querendo melhorar, ou seja, ele achou um negócio perfeito, mas ele queria melhorar o negócio. E para melhorar ele teria que sair do modelo tradicional. Então veja que interessante isso. Ele não era um cara baseado em seguir modelos, não era um cara acostumado a seguir padrões, ele sempre queria melhorar. Isso obviamente irrita quem segue padrões, né? Então eu achei bem interessante isso quando ele quer mudar a forma que os produtos são feitos, ele quer colocar um ingrediente novo para poder economizar dinheiro. Achei fantástico isso. Deixa eu ver aqui mais detalhes que eu anotei na nossa ordem aqui. Claro que o problema é que ele não se importava com o produto final, ele se importava mesmo era com o lucro, e você via que os donos estavam preocupados, era realmente com o produto final, ou seja, o lucro era a consequência, né? Tanto que no início do filme você vê o dono varrendo o chão, porque para ele o que importa é o cliente e não se ele está varrendo o chão ou contando dinheiro. Então, fantástico entender que o McDonald's, naquela época que foi criado, ele era um produto fantástico de qualidade de saúde, né? Ou seja, era um pão com salada e uma carne, né? Tudo perfeito, não tinha nada errado, não era carne mecânica nem nada. E o outro detalhe interessante era o quanto eles se preocupavam com o produto, eles não aceitavam mudar algo que pudesse deixar o produto pior. Achei fantástico isso. E olha que bacana, isso vale para você que é empresário ou que pretende ser. Em um momento, quando o Ray Kroc já tem o domínio do negócio, lá as franquias, ele acha um judeu que está vendendo Bíblia. E ele questiona pro cara, como assim um judeu vendendo Bíblia? E ele diz, preciso ganhar dinheiro. Ou seja, era um cara que pensava igual a ele. Por mais que ele tivesse as crenças dele, ele aceitava fazer algo que não, como dizia, vamos dizer, com que ele acreditava, mas ele precisava fazer porque ele precisava alimentar a família dele. E aí o Ray Kroc se identificou com eles. Opa, esse cara pensa como eu. Esse cara venderia algo que ele não acredita somente porque ele precisa vender. Esse cara me interessa. Então, fantástico essa comparação. E como você viu, né, ele chamou o cara para trabalhar e o cara deu super certo. Então, olha que interessante isso aí. Como pessoas parecidas tendem a se aproximar ou a trabalhar juntas. Por exemplo, eu sou um cara, que eu sempre digo isso, que eu nunca trabalharia vendendo carne, porque eu não sou a favor da carne. Eu nunca trabalharia vendendo cigarro, porque eu não sou a favor. Ah, mas eu sou um CEO, diretor de marketing. Não dá. Para mim não dá. É uma questão de valor. Agora, muita gente que eu conheço faria isso. E não seria pior por isso. Simplesmente faria porque se sente bem. Então, olha a questão de valores. Nesse caso, o Ray Kroc, ele vendeu diversas coisas que ele não acreditava, mas ele vendia porque precisava do dinheiro. E quando ele achou um cara que pensava igual a ele simplesmente trouxe para a equipe dele e fez o cara dar resultado. Na verdade, o cara já daria resultado. Ele só precisava da oportunidade, que foi a oportunidade que ele deu. Então, esse pensamento é interessante para vocês. E você nota exatamente o momento que ele se perdeu, que foi quando o cara perguntou, tá, mas você criou o McDonald's quando? E ele poderia ter respondido quando ele construiu a primeira loja. Na verdade, não. Ele falou que ele foi o criador. Disse, em 1954 eu criei o McDonald's. Na verdade, quem criou foram, né, as outras pessoas e não ele. Então, bem interessante que você vê que ele é o primeiro momento que ele se corrompeu. O primeiro momento onde ele pensou, vou tomar esse negócio para mim. Então ali você vê, na verdade, em toda a trajetória você vê que ele tem essa tendência, né, a enrolar os outros, a pensar em resultado. Então nesse momento você vê exatamente isso aí, tá? Uma questão teve um momento bem interessante no filme que é quando aparece um sócio e ele informa que o McDonald's está trabalhando errado, uma questão de visão, que o McDonald's não deveria trabalhar com um ramo de alimentação e sim com um ramo de imóveis. Ou seja, ele compraria o imóvel e alugaria para o McDonald's. Então, fantástico o cara entender que
como o McDonald's tinha que ficar no melhor lugar da cidade, se aquele terreno fosse alugado pro cara, isso certamente daria mais resultado do que o próprio McDonald's. Então, achei fantástico que você assistindo o filme vai entender exatamente como isso impacta. E muitas vezes, tá? Você acha que você está no ramo errado. Vou dar um exemplo. Deixa eu pensar um exemplo bem claro para nós. Existe uma franquia chamada Madeiro. Madeiro, ela vende hambúrguer, tá? Eu só lembrei dela porque tá ligado com o McDonald's. Tá ligado não, você é do mesmo ramo. Só que a Madeira, ela vende um hambúrguer, sei lá, por R$40. É um valor bem caro. Óbvio que o hambúrguer é ótimo e tal, ok. Mas o ramo da Madeiro, na verdade, nem chega a ser alimentação, e sim entretenimento. Porque você paga para estar naquele ambiente diferente. Então, talvez aquele hambúrguer deva valer, sei lá, R$15. Mas você paga mais 25 para você estar naquele ambiente seleto, com pessoas bonitas, pessoas que têm dinheiro e tal. Então, isso é bem interessante você entender qual ramo você está. Às vezes a gente não tem ideia, tá? Vou dar um exemplo. Eu montei uma escola de dança há bastante tempo atrás. Bastante tempo atrás não, 6 anos atrás. Ela existe até hoje, ainda vem dando certo, vem sendo sucesso. Eu cheguei a ter 5 escolas, hoje nós temos só uma. E eu realmente achava que eu estava no ramo de dança, que o meu ramo era ensinar dança para as pessoas. Mas na verdade não, o que eu estava no ramo era um ramo de entretenimento, um ramo de não sei se eu posso dizer conversa, mas era realmente um ramo de unir pessoas, porque as pessoas não iam lá para dançar, elas iam lá para conhecer novas pessoas, fazer novos amigos. Então, bem interessante, tá? Entender esse pensamento, tá? Você entender em que ramo que você está. Deixa eu ver um outro negócio legal aqui. Você vê também a reputação dele quando ele se separa. Algumas pessoas ficaram chocadas no final quando ele fez o acordo e não cumpriu. Mas era óbvio que ele não ia cumprir. Primeiro porque o momento que ele mostra que ele não tem escrúpulos é quando ele se separa. E aí realmente ele mostra, ou seja, eu quero que ela fique com isso, mas eu não quero que ela fique com aquilo. Então você entende exatamente o que são, né, o pensamento dele nesse momento aí. Ali, a partir dali o que acontecer você já sabe qual vai ser o resultado, tá? E depois você vê uma jogada fantástica que é a dele criar uma empresa para gerenciar os terrenos que seriam alugados para o McDonald's. Obviamente ele colocou o mesmo nome do McDonald's porque ele queria, né, que fosse lembrado. Então achei fantástico, uma baita jogada. Serve para você também, tá? E aí obviamente depois que eles fecharam o contrato, ele disse para o cara que teria que deixar um acordo fora do contrato, mas que seria de verbal, assim, ou seja, um aperto de mão. E aí no fim ele acaba não cumprindo isso. Mas, sinceramente, pela cara dos sócios ali, você já vê que ele realmente não esperava, não ia cumprir aquilo, os sócios já sabiam. Então não vejo nenhum espanto de dizer, nossa, ele não cumpriu. Não. Naquele momento já era claro que ele não ia fazer aquilo. E um aprendizado, acho que o mais importante do filme, que é difícil de passar, né, desperceber, é difícil de passar no seu radar, é quando o cara fala, tá, mas vem cá, tu entendeu exatamente o que eu fazia, tu sabia de tudo, por que tu não criou um outro negócio? E ele disse, porque aqui tinha algo especial. O nome McDonald's era fantástico. E quando você vai montar um negócio, eu vejo muito isso em cidade pequena. As pessoas montam com o nome do sobrenome. Mercado Lopes, Mercado Marrone, Advocacia, sei lá, deixa eu pensar, Souza. Só que isso é nome pequeno. Quando você bota um nome, por exemplo, McDonald's, Burger King, Habib's, você está colocando um nome que o que importa não é o que o nome significa. O McDonald's era o sobrenome. O que importa é a pronúncia. É que nem um cachorro. Quando eu vou chamar um cachorro, xingar ele, não importa o nome dele, Bob, Ted, não importa. Ou até o que eu falo. O que importa é o tom, o que importa é a alegria que eu coloco. Eu posso xingar o meu cachorro, dando risada, ele vai balançar o rabinho. Agora, se eu der um elogio para ele com um tom mais grosso, ele vai se reprimir. Então isso é interessante entender. Ele realmente entendeu que o McDonald's poderia vender muito. E achei fantástico a ideia dele em relação a isso, tá? Depois, obviamente, no final do filme tem uma mensagem ali que ele fala da persistência, onde foi a persistência que levou ele a construir um império. Então você vê que realmente, tá? Ele foi trocando de ramo. Em cada ramo ele ia entendendo um pouquinho do mercado até que chegou um momento que ele estava pronto. E as pessoas acham que isso não acontece, que você simplesmente abre um negócio e dá certo. Bem difícil isso acontecer, tá? Olha, considerando o Brasil, hoje eu diria que é menos de 1%. O que acontece mesmo é você tentar aprender, e quando vê você consegue dar certo. Então, pense nisso que o seu resultado pode estar por aí, tá? E depois, assim, o nome do filme, na verdade, em inglês, se chama The Founder, que seria o fundador. Ele não foi o fundador do McDonald's. Passou um caminhão aqui, desculpa. Ele foi o fundador do negócio, do modelo de negócio da franquia.
Por isso que poderiam considerar ele o fundador do modelo atual do McDonald's, e não o fundador da primeira loja do McDonald's, só para ficar interessante, tá? E a questão ali de direitos autorais, um exemplo também que eu vejo, tá? Vai do escrúpulo da pessoa. Hoje todo mundo sabe que o McDonald's fatura muito, 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 muito. E aí no final do filme mostra o valor que os donos ganhariam em questão de direitos autorais. Só que, se tirasse esse valor realmente do McDonald's todo ano e desse para esses caras, o McDonald's não ficaria mais pobre. Era uma questão de escrúpulos, uma questão de dizer, não, eu não vou dar porque eu acho que eles não merecem. Não era uma questão de, nossa, eu vou ficar mais pobre por causa disso. Tem um exemplo também, tá? Um rapper, o Eminem, você deve conhecer aquele rapper, foi o primeiro rapper branco, tá, da história. Ele xingou o pai dele numa música, se eu não me engano, tá? Não sei exatamente da história, mas você deve conhecer melhor que eu. E aí o pai dele processou ele, disse que ele tinha que tirar aquilo da música, senão não sei o quê. E aí ele deu um depoimento falando, olha, eu pago quanto for preciso, mas eu não vou tirar isso da minha letra. E ele pagou, sei lá, 100 milhões, mas não tirou. Ou seja, aquele dinheiro que ele pagou não ia deixar ele mais pobre. Mas a questão de mudar algo para ele é que deixaria ele mal. Então por isso ele acabou não fazendo. Então achei fantástico, achei bem interessante, tá? Então acho que é isso aí, espero ter ajudado vocês. Eu fiz esses comentários porque eu fiz uma outra vez de um outro vídeo, que foi o documentário do Tony Robbins, e o pessoal gostou bastante, e eu vi que estava rolando bastante bafafá, vamos dizer assim, sobre o filme, e eu queria mostrar para vocês a visão de um coach, como é que eu assisto aquele filme e aonde que eu me preocupo. E assim, não é só com o filme, tá? Com as pessoas. Quando eu conheço pessoas, eu uso esse mesmo padrão para identificar como que eu posso reagir ou se beneficiar com aquilo, tá? Espero ter ajudado, espero que você assista o filme, espero que você goste, espero que você entenda o real recado do filme e que você vá para frente aí, né, tocando seu negócio e ajudando o nosso país, tá? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.